Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Chances do goleiro Hugo Souza voltar para o Flamengo crescem. Flamengo quer renovar com Gerson de forma imediata. Mais de 50 milhões entrando nos cofres do Mengão. Flamengo é a favor do uso do impedimento semiautomático na final da Copa do Brasil. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito bom dia. A treta entre Flamengo e Corinthians continua. E agora a diretoria do Mengão alega que o time de Itaquera ainda não pagou o valor da multa de R$500 mil por ter colocado o goleiro Hugo Souza na partida desse domingo pela Copa do Brasil. Com isso, caso não honre o contrato, o time paulista pode perder o goleiro, que voltaria ao mais querido. O Hugo poderá ficar no timão até dezembro de 2024. Se porventura Augusto Melo não pagar os cariocas o que deve, o goleiro vai voltar ao Flamengo no ano que vem. O Corinthians pode exercer a opção de compra por R$800 mil, cerca de 4,8 milhões de reais na cotação atual, mas só vai poder adquirir o goleiro em definitivo depois que quitar essa multa de R$500 mil. Os paulistas têm 24 horas depois da partida para efetuar o pagamento. Por conta disso, a torcida do Flamengo vem questionando se o seu jogador vai voltar ao ninho do urubu para fazer sombra ao Rossi e ao Matheus Cunha. Todavia, mesmo com esse imbróglio todo, o Corinthians deverá fazer o pagamento uma vez que o jogador é um dos destaques do time paulista nessa reta final de temporada e a casa do Augusto Melo pode cair se o jogador deixar o timão por conta de um erro de planejamento e de um pagamento de R$500 mil. A CBF alterou o horário de Flamengo e Juventude pela 31ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, esse jogo estava marcado aí para as 19 horas do próximo sábado e agora mudou para as 16h30, horário de Brasília, no Maracanã. O novo horário é uma solicitação da TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão. A emissora não iria exibir o jogo, porém, como não terá rodada no domingo, por conta das eleições municipais, o futebol no canal será exibido no sábado, às 16h30, horário de Brasília. Desse modo, Flamengo e Juventude vai ao ar no Rio de Janeiro e parte da Rede Globo em TV aberta. Além disso, Palmeiras e Fortaleza, também no sábado, 16h30, horário de Brasília, vai passar em São Paulo, Ceará e outras praças. Por fim, ambos os jogos vão ter a transmissão do Premier Futebol Clube via pay-per-view para todo o Brasil. Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo se mostraram muito irritados com essa mudança. Afinal, os ingressos para esse jogo começaram a ser vendidos na manhã dessa segunda-feira. Além disso, no próprio sábado, o time de basquete rubro-negro vai encarar o Pinheiros às 16 horas, horário de Brasília, e muitos fãs da modalidade da bola laranja planejavam a rodada dupla, emendando a equipe de Balbi e companhia no Maracanãzinho e depois o futebol inicialmente marcado para as 19 horas, horário de Brasília. Vale lembrar que o Flamengo está em quarto lugar com 51 pontos e o Juventude em 14º com 34 pontos. E nesse jogo aí o Flamengo com certeza vai ter a torcida do Fluminense, que vem logo atrás do Juventude com 33 pontos, fugindo a todo instante da zona do rebaixamento, ocupando atualmente o 15º lugar, a 1 ponto do Z4. O elenco do Flamengo se reapresenta hoje no Ninho do Urubu às 15h30, horário de Brasília, para iniciar os seus preparativos para enfrentar o Juventude aqui no Maracanã. E nesse sábado aí, pela 31ª rodada, a gente já falou sobre isso. A grande dúvida do Felipe Luiz é o estado de saúde do Nico de la Cruz, que saiu sentindo o adutor da coxa direita no jogo contra o Corinthians. E não deve ter condições para esse próximo jogo aí contra o Juventude. E vai ser avaliado pelo departamento médico do clube hoje, que vai determinar qual o grau da sua lesão e o tempo estimado de recuperação.
Vale lembrar que para a primeira partida na final da Copa do Brasil, o Flamengo não vai poder contar com o Bruno Henrique, que foi expulso, e com o chileno Eric Pulgar, que levou o terceiro cartão amarelo. O sorteio dos mandos de campo vai acontecer nessa quinta-feira aqui na sede da CBF no Rio de Janeiro, e os dois jogos já estão marcados para os dias 3 e 10 de novembro, às 16 horas em 2 domingos. Diante do que vem jogando em campo, é inegável a importância do Gerson, que foi o principal jogador na classificação do Flamengo para a final dessa Copa do Brasil. A sua dedicação é tamanha que nesse domingo ele não tinha condições de jogo por ter acordado com muita febre, dor de garganta e dores no corpo, mas pediu ao departamento médico que o medicasse porque ele tinha um compromisso importantíssimo pelo Mengão. E foi isso que aconteceu. Ele tomou injeção na veia com remédios, vitamina C, e foi para o campo jogar a classificação. E mais uma vez mostrou porque é o atual titular do meio-campo da seleção brasileira. Foi simplesmente o melhor jogador do Flamengo e, por isso, a diretoria do Mengão vai acelerar a sua renovação contratual. O objetivo é transformar o jogador no top 2 do mais bem pago do elenco, recebendo 1,5 milhão de reais. O mais bem pago é o Bruno Henrique, com 1,8 milhão de reais. Vale lembrar que o Gerson tem 27 anos, completados em maio, já fez 9 jogos pela seleção brasileira, é um meia central canhoto que também pode jogar de meia esquerda ou até mesmo de volante. Chegou no Flamengo vindo do Olympique de Marseille da França em 1 de janeiro de 2023 e tem contrato até 31/12/2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 14 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você é a favor dessa renovação antecipada com o Gerson? Coloca aí. A torcida do Flamengo saiu na bronca com o árbitro Daronco pela péssima atuação dele no jogo contra o Corinthians e, segundo informações do portal Trivela, a diretoria do clube vai protocolar uma reclamação oficial junto à CBF pela atuação dele nessa partida. Apesar de ter chegado na final, o clube rubro-negro não vai deixar passar barato. Aspas, voltaremos à CBF. Desde o começo do ano estamos indo à CBF. E é lógico que vamos até o final, mais uma vez, na CBF. Tentar entender, principalmente, esse lance aí do Arrascaeta. A gente entende que ele estava correndo em diagonal e em direção ao gol. E o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo. Mas a interpretação do juiz de não tomar o vermelho é uma brincadeira, confirmou lá o Marcos Braz. Ainda na entrevista na zona mista, o Cartola ainda apontou os possíveis lances em que sentiu que a equipe foi prejudicada. Ele reclama também de uma não expulsão de um jogador adversário e de cartões amarelos dados pelo juiz, além de um pênalti escandaloso em que a bola bateu na mão do Garro dentro da área. O Braz ainda foi além e afirmou que não entende porque o Corinthians poderia estar reclamando dessa arbitragem, pois para ele, as decisões que foram tomadas para o clube paulista nunca foram passíveis de reclamação. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Depois que o Atlético Mineiro sugeriu o uso do impedimento semiautomático nas finais da Copa do Brasil, que serão nos dias 3 e 10 de novembro, o Flamengo também apoiou essa ideia. Em contato com o GE, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, alegou que o clube já levou esse debate à CBF em outras oportunidades. O Flamengo é amplamente a favor do uso da tecnologia do VAR semiautomático nas finais dessa Copa do Brasil. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, defendeu que os dois estádios das finais têm estrutura para implementar essa tecnologia. Estamos encaminhando à CBF um ofício para que ela utilize nessas duas partidas essa tecnologia de impedimento semiautomático. Ela já foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas europeias. Tanto a Arena MRV como o Maracanã têm condições, sim, de receber esse equipamento. A decisão sobre o pedido, que envolve custos e tempo hábil de instalação,
cabe aí à CBF. A tecnologia, que nunca foi utilizada no Brasil, funciona através de um complexo de sistema de câmeras e de sinais instalados até na bola, para detectar de maneira precisa se um jogador está em posição ilegal ou não. O impedimento é chamado de semiautomático por usar o recurso tecnológico para desenvolver uma recriação em 3D, que é apresentada aos juízes para que seja definido o veredito do lance, ou seja, uma colaboração das máquinas com os responsáveis pela arbitragem. O sistema se popularizou na Copa do Mundo do Catar em 2022. A tecnologia também foi utilizada na Champions League desse mesmo ano, em 2 edições da Supercopa Europeia e na Copa do Rei de 2024. Em meio às críticas pelas decisões de arbitragem, ela também foi implementada na Premier League nessa temporada. Aí eu te pergunto, você também é a favor do uso dessa tecnologia nos 2 jogos finais da Copa do Brasil? Coloca aí! O Flamengo se classificou para a sua 3ª final consecutiva na Copa do Brasil, feito alcançado apenas pelo Grêmio nos anos 90, e também se tornou o clube com a maior participação em finais disputadas no torneio, acumulando 10 decisões ao ultrapassar o Grêmio, que possui 9. O Flamengo também é o time com mais presenças em semifinais, totalizando 17. Nas 9 finais anteriores, o Flamengo saiu vencedor em 4 ocasiões: 1990, 2006, 2013 e 2022. As outras 5 vezes em que foi vice-campeão aconteceram em 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023. Em termos de títulos, o Flamengo está empatado com o Palmeiras, ambos com 4 troféus, atrás do Grêmio, que tem 5, e do Cruzeiro, que tem 6. Com a classificação garantida para a final, o Flamengo já assegurou pelo menos 51 milhões em premiações na competição. O clube já acumulou 19 milhões ao longo das fases anteriores e o vice-campeonato rende mais 31,5 milhões de reais. Caso conquiste o título, o prêmio total pode superar os 90 milhões de reais, com 73,5 milhões sendo atribuídos aí ao campeão. A Copa do Brasil é uma das competições mais rentáveis do calendário brasileiro e o Flamengo busca repetir o feito de 2022, o que garantiria um valor expressivo para os seus cofres aí no final da temporada. Produção, coloca aí para nós a premiação da Copa do Brasil. 3ª fase, 2,2 milhões. 8ª de final, 3,4 milhões. 1/4 de final, 4,5 milhões. Semifinais, 9,4 milhões. Vice-campeão, 31,5 milhões. E campeão, 73,5 milhões. Aí eu te pergunto, você está confiante que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil desse ano? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!